Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal aqui, Think Finance. Me chamo Marcos Trigueiro, tenho 24 anos, trabalho no mercado financeiro há mais de 4 anos como planejador financeiro e, além disso, eu também sou sócio da Think Finance. E aqui na Think Finance a gente tem a missão de formar novos planejadores financeiros de elite para que juntos a gente possa transformar o Brasil através da educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre você marcou a primeira reunião com seu cliente. O que fazer? Quais são as informações que você deve coletar? Quais são as informações que você deve extrair? Como dar o próximo passo? Então, se você que se tornou planejador financeiro agora, já assistiu outro vídeo que eu trouxe aqui sobre dicas iniciais de como fazer uma reunião com seu cliente, de como montar um planejamento financeiro, de como entregar um serviço de qualidade, eu vou te mostrar na prática hoje como você vai fazer essa primeira reunião. Então, se você marcou a primeira reunião com seu cliente e está em dúvida ainda do que fazer, calma, esse vídeo ele é para você. Mas antes de eu te falar sobre quais são as informações que você precisa coletar, as informações que você deve extrair, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, clicar no like, você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que a cada novo vídeo você receba a notificação e esteja por dentro de como se tornar um planejador financeiro fundamental, um profissional que transforma vidas através da educação financeira. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar 4 pontos quando a gente fala de extrair informações essenciais. Vou começar com os 3 principais. Como coletar as informações iniciais, quais dados financeiros coletar e como montar uma proposta matadora. Então, esses são os 3 aspectos que toda reunião, primeira reunião que você vai fazer com o seu cliente, você precisa extrair. E aí a gente vai ramificando cada um desses 3 pontos. Para me dar um suporte hoje aqui, eu trouxe a ferramenta que a gente utilizava na Sync, uma ferramenta em planilhas, porque eu decidi trazer essa ferramenta em planilhas que a gente utilizava lá atrás. Para te mostrar que você pode ser um planejador financeiro sem nenhum custo. Para te mostrar que você pode desenvolver sua própria ferramenta. Só que o que você vai observar? Que essa aqui não é uma simples planilha. Essa é uma ferramenta toda automatizada. Essa é uma ferramenta em que, de fato, a gente desprendeu muitos recursos para construir ela. Então, é uma ferramenta que já está consolidada. Você pode, obviamente, desprender o seu tempo e o seu esforço para construir a sua ferramenta e não ter nenhum custo disso, só o seu tempo. Ou você pode também, caso você se interesse, adquirir a nossa ferramenta. Isso não tem nenhum problema, ela está disponível também para que você adquira ela. Ou, caso você ainda tenha outro interesse, a nossa plataforma. Que eu não vou mostrar hoje a nossa plataforma, vou mostrar somente a planilha do Excel, justamente para trazer aquele ar de tem como você ser planejador financeiro, tem como você extrair as informações ideais do seu cliente para montar um planejamento financeiro que vai ser tema de um próximo vídeo com pouco recurso, tá? Então vamos lá, dividir em 3 aspectos iniciais. Informações iniciais, diagnóstico financeiro, que são os dados financeiros do seu cliente, e proposta. Informações iniciais, a gente divide em 4 pontos. A gente divide em dados pessoais, divide em objetivos, fluxo de caixa e o poder de poupança mensal daquele cliente. O diagnóstico financeiro, a gente divide em mais pontos. Só que eu não vou falar de todos esses pontos. Eu vou falar de alguns pontos principais. Eu vou falar de dívidas, vou falar de investimentos atuais do cliente, vou falar sobre segurança financeira, e aí entra segurança financeira pessoal e familiar e plano de saúde. Vou falar de viagens e vou falar de aquisição de bens. Tá? Eu vou falar sobre esses pontos dentro do diagnóstico financeiro, porque são pontos mais importantes, são pontos essenciais e fundamentais para montar um planejamento. E, por último, entra a proposta. Na proposta eu vou falar sobre a situação atual, eu vou falar das demandas que serão entregues e vou apresentar os valores do projeto. E o ponto bônus, que é o 4º aspecto, que eu vou deixar por último, é recomendação. Beleza? Mas vamos lá, vamos iniciar nessa trilha. Sobre informações iniciais
Como coletar essas informações? Bom, dentro de dados pessoais, é importante que você colete algumas informações sobre o seu cliente. E por que esses dados pessoais eles são tão importantes? Primeiro, se você é um planejador financeiro, você é um profissional. E você é um prestador de serviço. Se você é um profissional que presta um serviço, você tem que ter um contrato. E para você ter um contrato, você precisa das informações pessoais do seu cliente. Além disso, esses dados pessoais, eles são fundamentais para cotar produtos, caso o seu cliente precise de algum produto, uma previdência, uma carteira de investimentos, um seguro, um plano de saúde, enfim, qualquer produto que seja, a gente precisa das informações pessoais desse cliente. E serve para outros aspectos para você começar a entender um pouco sobre a profissão do cliente, um pouco sobre se ele é solteiro, é casado, se ele divide custos financeiros com outras pessoas. Então, todas essas informações, elas são pertinentes de alguma forma, tá? Então, as informações que você tem que coletar: nome do cliente, nome completo, e-mail, até porque você vai enviar o contrato via e-mail, né? CPF, RG, órgão expedidor e data de emissão. Para cotar alguns produtos, você precisa do órgão expedidor e da data de emissão. O estado civil, que vai dizer se ele é solteiro, se ele é casado, divorciado, viúvo, você vai saber qual é o estado civil atual. O telefone do celular do seu cliente, telefone do celular do cliente, data de nascimento, e a data de nascimento aqui ela é muito importante. Por quê? Porque na hora que a gente for falar sobre previdência, na hora que a gente for falar sobre aposentadoria, comparar com o INSS, que é 65 anos, você tem que saber a idade atual do cliente para saber quanto tempo ele vai demorar até o INSS e quanto tempo ele vai demorar até a independência financeira desejada. Qual gênero o cliente se identifica, isso é muito importante. Profissão, saber o que o cliente trabalha, né? Até para gerar uma conexão e gerar uma empatia. Nacionalidade, CEP, e aí com o CEP já aparece automaticamente o endereço, o bairro, o município, o estado. E aí você só vai precisar do número e do complemento desse cliente, que é o apartamento, se é casa, tudo mais. E aí entram três informações importantes que vai afetar o financeiro desse cliente. Primeiro ponto, se ele tem companheiro ou não. Se ele tiver companheiro, é importante colocar as informações desse companheiro. No caso aqui, ó, se eu colocar aqui sim, vai aparecer aqui para adicionar o companheiro. E aí é importante extrair todas as informações desse companheiro também. Se ele tem filho ou não, por quê? Porque isso afeta, querendo ou não, o orçamento dele. Se ele tem um filho, significa que ele tem gastos a mais do que os gastos com ele. E pet, a mesma coisa. Então é importante adicionar as informações de um ou mais filhos e as informações de um ou mais pets. Então todos esses dados pessoais, eles são fundamentais nessa coleta de informações pessoais. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre objetivos. Por quê? Porque para a gente montar um planejamento financeiro, a gente precisa entender aonde o cliente quer chegar. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente precisa extrair quais são as prioridades financeiras desse cliente, para que a partir dessas prioridades financeiras a gente consiga montar um plano de vida personalizado para que ele atinja cada um desses objetivos, cada uma dessas prioridades. E aí a gente está falando de objetivos. E aqui a gente mostra para o cliente alguns exemplos de objetivos financeiros que ele possa ter, que ele possa enxergar como prioridade. Só que aqui a gente está falando de nove objetivos financeiros diferentes. A gente está falando de nove, nove temas diferentes, nove prioridades diferentes. Se a gente quer conquistar muita coisa, dar prioridade para tudo, a gente não tem prioridade em nada. Então, o que é importante? A gente mostra esses objetivos financeiros e pede para o cliente escolher três. Por quê? Porque a gente vai entender o que é prioridade para esse cliente. O que de fato está mais intrínseco, está enraizado financeiramente falando, em termos de mentalidade desse cliente. E aí a gente pede para ele escolher três e colocar em nível de prioridade. Por exemplo,
Digamos que o cliente tenha a prioridade máxima de organização das finanças. Eu já sei que eu vou trabalhar bastante nesse ponto, de organizar o meu cliente financeiramente. Eu sei que meu cliente ele quer adquirir um imóvel, mas é prioridade baixa. Então, eu não vou dedicar tanto recurso para esse objetivo, não vou desprender tanto esforço do meu cliente, já que não é uma prioridade alta. E ele também quer trabalhar a questão de viagens, que é uma prioridade média, ele quer viajar todo ano, por exemplo. Aí eu já começo a observar o que é que eu vou atingir em nível de prioridade. O que é que eu vou pedir para o meu cliente demandar esforço em nível de prioridade. Então é muito importante você dar sugestões para o seu cliente para que ele tenha uma visão diferente, mas pedir para ele selecionar 3 objetivos, no máximo 4 ali, para você começar a montar o planejamento em cima desses objetivos principais. Tá? E o que é importante? Depois que ele coloca todos esses objetivos em nível de prioridade, você entrar a fundo nesses objetivos. É aqui o momento em que você vai começar a perguntar o porquê. Aquele livro, né? Comece pelo porquê. Por que a organização das finanças é prioridade alta? Por que viagens é prioridade média? E por que a aquisição de imóvel é prioridade baixa? É muito importante você entender, você ter empatia, se colocar no lugar do cliente, trazer esse objetivo do cliente para você. E depois que você começa a entender os objetivos financeiros do cliente, você começa a entrar a fundo nesses objetivos, para onde é que você vai? Você vai entender o orçamento do seu cliente. E aqui você vai começar a entrar a fundo na vida financeira do seu cliente. Aqui você vai entender e destrinchar todo o orçamento. E você vai dividir esse orçamento em entradas e saídas. E uma informação importante demais de você coletar é se o cliente, como é que o cliente faz o controle de gastos, se é que ele faz, e se ele recebe 13º ou não. Porque se ele recebeu o 13º, é importante que você conte com esse valor para o planejamento financeiro. E aí a gente vai dividir todo o orçamento financeiro do cliente em entradas e saídas. Nas entradas, a gente vai ter as receitas, e aí a gente tem vários tipos de receitas diferentes, né, que varia conforme o emprego do cliente, pode ser CLT, pode ser autônomo, pode ser PJ, autônomo sem PJ, pode ser concurso, enfim, outra fonte de renda. E é importante você coletar a informação bruta, porque aí você pode montar uma estratégia previdenciária, uma estratégia de tributação, e é importante você também entender o que de fato entra líquido para esse cliente, que é o que é depositado na conta dele. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o orçamento de acordo com o que de fato entra, não com o bruto, tá? Então vamos lá. Você vai coletar todas essas informações de salário líquido, vai ver o salário bruto e aí você vai ter a discrepância de quanto é que está saindo de imposto, como por exemplo, imposto em renda, INSS e outros gastos também que podem vir a ter no contra-cheque desse cliente, tá? E depois que a gente destrincha todas as entradas, a gente começa a dividir as saídas em custos fixos e custos variáveis. Custo fixo é aquele custo que ele tem a obrigatoriedade mensal. E aqui a gente tem alguns exemplos. A gente divide em grandes blocos e esses blocos a gente divide em categorias. Por exemplo, moradia. Moradia a gente divide em aluguel, tem que saber o quanto esse cliente paga de aluguel. Divide em água, energia, gás, condomínio, IPTU ou outros gastos em casa que ele tenha fixo, por exemplo, faxineira ou lavanderia, qualquer coisa desse tipo. Outro bloco é o bloco de assinaturas. E aí entra celular, entra Netflix, Amazon, Spotify, memória da Apple, memória do Google, todas essas assinaturas recorrentes que o cliente tem no cartão. Outro bloco de custos fixos, atividade física e saúde, e aí entra academia, personal, seguro de vida, plano de saúde, e entram todos os aspectos da saúde e de atividades físicas desse cliente, se ele praticar algum esporte, se ele tem terapia. Então, tudo isso é importante você ter e destrinchar em categorias todos esses custos fixos. Outro bloco, educação. Outro bloco, PET, e aí você já viu se ele tem PET ou não, para poder preencher essas informações. As parcelas que ele tem mensalmente. E aqui não entra compras parceladas, aqui entra parcelamento de fatura, aqui entra financiamento,
aqui entra consórcio, quais são as taxas que ele paga e se ele tem algum outro gasto fixo. Tá? Por exemplo, um seguro de carro, por exemplo, um whitebook que não tinha lá em assinaturas, se ele for um médico, por exemplo. Então é importante você destrinchar tudo que é fixo. Por quê? Porque você já vai ter uma noção de quantos por cento da renda já vai ser comprometido por obrigações mensais. Tá? E depois que você coletou os gastos fixos, a gente vai para os gastos variáveis. Os gastos variáveis, a gente tem em grandes blocos também. Moradia, caso ele esteja fazendo alguma obra em casa, ou algum outro gasto com moradia que seja variável. Alimentação a gente divide em feira barra mercado, saídas para barzinhos, lanches e outros gastos com alimentação, como padaria e tudo mais. Gastos com viagem, gastos com farmácia, gastos com doações, gastos com transporte, gastos, e aí transporte entre a gasolina, entre a Uber, 99, PVA, multas, manutenção, lavagem do carro, tudo isso é variável. Gastos com presentes pessoais, que é o presente que o cliente compra para ele mesmo, compras na Shein, Shopee, e presentes para terceiros, presentes que ele dá em datas comemorativas para outras pessoas. É interessante, nesses gastos variáveis, provavelmente o cliente nunca vai ter o valor exato que ele gasta mensalmente. Porque varia todo mês, o próprio nome já diz. Então é importante você estabelecer uma média, tentar extrair uma média de quanto aquele cliente tem de gasto. Se ele disser, eu compro presente para mim uma vez no ano, pega esse valor e divide em 12. Eu compro presente para os outros 4 vezes no ano, pega esse valor e divide também, tá? Soma esses 4 e divide, tá? E outros gastos variáveis, como por exemplo, barbearia, salão, depilação, peladas, enfim, o que for. Então é importante você destrinchar em fixos e variáveis para ter noção do quanto do orçamento do cliente está destinado e comprometido mensalmente e quanto ele tem ali de variável, que é margem para a economia. Tá? E se o cliente ele já tem a mentalidade de poupar algum valor, de investir algum valor todo mês. E aí você já mostra para o seu cliente o modelo europeu, que é o modelo ideal de diversificação de renda, que é um modelo 50-30-20. Até 50% dos gastos do seu cliente devem ser destinados aos gastos fixos, até 30% aos gastos variáveis e pelo menos 20% ali para investimento. Se atenta às terminologias, até 50% de gasto fixo. Precisa ser 50%? Não. Até 30% de gasto variável. Precisa ser 30%? Não. Pelo menos 20% de investimento. Precisa ser pelo menos 20%? Sim, no mínimo 20%. Se for mais, ótimo, o cliente está acelerando ali a conquista dos objetivos. E aí a gente começa a entender todo o fluxo de caixa mensal desse cliente. O bom dessa ferramenta é que ele já dá esse gráfico atual de custo de acordo com essas divisões que foram feitas. A gente tem as contas bancárias e é importante saber quais são as instituições financeiras que estão presentes no dia a dia daquele cliente e os cartões de crédito, já para a gente começar a pensar em estratégias como, por exemplo, milhas aéreas, cashbacks, benefícios de cartão e tudo mais. Beleza? Depois que a gente entendeu todo esse fluxo de caixa, a gente vai para o último ponto dentro de coletar as informações iniciais. O último ponto é justamente o poder de poupança. Quando a gente entra no fluxo de caixa, a gente vai saber se o cliente ele tem uma margem para a economia ou não. E aí a gente entra nesse poder de poupança mensal. E esse poder de poupança ele é muito importante por quê? Porque você vai começar a montar o planejamento pensando nesse valor, nesse potencial de economia mensal que seu cliente tem. E aí você tem que chegar a um consenso com o seu cliente do quanto ele quer se comprometer a poupar no mínimo e quanto é o desejo dele de começar a poupar mensalmente depois de todo esse destrinchamento do fluxo de caixa. Por exemplo, eu vejo que meu cliente ele tem um potencial máximo de poupar, exemplo, R$1.000 por mês. Só que o meu cliente, ele não quer se comprometer a poupar R$1.000 por mês porque ele sabe que ele tende a gastar um pouquinho mais. Então, o mínimo que ele quer poupar é 500. E o máximo é o desejo dele de poupar, de fato, esses 1.000 ou até mais. Então, eu consigo colocar aqui o mínimo, o máximo de economia mensal. Trabalho com a média e já traço uma projeção de quanto meu cliente acumularia sozinho e quanto o cliente acumularia, por exemplo, na linha do tempo, se ele tivesse um auxílio profissional.
Isso mostra para o meu cliente a diferença dele continuar do jeito que está, no cenário estático, ou dele passar a ter um auxílio profissional, passar a ter minha ajuda na tomada de decisão no aspecto financeiro, que isso vai ser benéfico para esse cliente no longo prazo. Tá? E aí, você vai se basear nesse poder mínimo para o planejamento financeiro e você vai se basear nesse poder de economia máximo. E você vai trazer duas projeções para o cliente. O que ele vai conquistar na linha do tempo, se ele fizer o que ele está se comprometendo mensalmente, e se ele se desafiar, se ele estabelecer metas e atingir essas metas, se ele poupar esses 1.000 por mês, o quanto ele vai conquistar. Beleza? Isso você vai apresentar na reunião de consultoria. E aí a gente fecha esse bloco de informações iniciais. A gente falou sobre os dados pessoais, objetivos, falou sobre fluxo de caixa e poder de poupança mensal. A gente vai falar agora sobre o segundo bloco, que é os dados financeiros, o diagnóstico financeiro. Sobre o diagnóstico financeiro, a gente começa sobre dívidas. Um dado que eu gosto muito de falar é que hoje no Brasil, 8 a cada 10 famílias estão endividadas. 80% das pessoas que vocês vão atender tem pelo menos uma dívida. Então é muito importante você conseguir extrair bem as informações dessa ou de todas as dívidas que aquele cliente possua. Por quê? Porque o objetivo principal de um brasileiro que está endividado hoje é sair das dívidas. Depois, provavelmente, ter uma segurança financeira, depois viajar, adquirir carro, enfim. Isso é do senso comum do brasileiro. Mas se você não extrair todas as informações necessárias sobre cada uma dessas dívidas, você não vai conseguir montar uma estratégia de quitação ideal para o seu cliente. Então é importante que você saiba qual é o tipo da dívida, quem é o credor dessa dívida, porque você pode tentar negociar ou renegociar diretamente, qual é os juros, o custo efetivo total, qual é o valor da próxima parcela, se é uma tabela price ou saque, quantas parcelas ainda faltam até quitar essa dívida e qual é o saldo devedor atual, se ele quisesse quitar hoje tudo. Por quê? Porque algumas instituições financeiras, elas oferecem algum desconto, caso você queira antecipar e quitar logo essa dívida, por exemplo. Então isso é muito bom. Por quê? Porque aí você consegue amortizar os juros, você consegue trocar várias dívidas caras por uma dívida barata e começar a gerar um poder de economia mensal maior para o seu cliente, fazendo com que, com esse poder de economia mensal maior, ele acelere até mesmo a quitação dessas dívidas. Tem uma tranquilidade financeira, tem um respiro financeiro, tem uma saúde financeira muito mais assertiva, tá? E aí você precisa coletar todas essas informações. O cliente vai ter todas essas informações ali na hora? Provavelmente não. Por isso que você precisa de uma pré-avaliação, que é mandar um questionário, né, de introdução antes mesmo dessa primeira reunião, para que você colete essas informações iniciais e já tenha um panorama sobre esses dados financeiros antes mesmo dessa reunião, para você saber o que pedir para o seu cliente trazer para essa reunião. E se ele não trouxer, tudo bem. Fica como dever de casa ele lhe mandar todas essas dívidas, certo? E depois que a gente coleta todas essas informações de dívidas, essas informações são muito importantes, a gente vai para o segundo ponto, dentro do diagnóstico, dentro dos dados financeiros daquele cliente. O segundo ponto, a gente vai falar sobre investimentos. 8 a cada 10 famílias terminam endividadas, mas tem 2 famílias aí que têm o poder mensal de economizar grana, tá? Ou terminar no 0 a 0 ali, pelo menos. Bom, quando a gente fala de investimentos, a gente vai falar da carteira de investimentos atual daquele cliente. No que aquele cliente investe hoje? Onde é que está o dinheiro? Onde é que está guardado aquele dinheiro que ele tem? E qual é o entendimento daquele cliente sobre investimentos? Isso é muito importante. Por quê? Porque você começa a traçar um perfil de investidor. Você começa a entender o quanto aquele cliente conhece sobre o mundo dos investimentos. Então aqui a gente tem o objetivo daquele cliente em relação ao investimento, se é renda passiva ou se ele quer acumular um valor para conquistar um objetivo específico. Se aquele cliente já investiu antes ou não, se ele tem conta em corretora já ou não. Se ele investiu, como é que ele fez?
essa escolha de ativo e se ele aporta com frequência no mundo dos investimentos. Tá? Aqui a gente começa a destrinchar a carteira atual do cliente. O cliente tem 50 mil reais, sendo que desses 50 mil, 40 mil está na poupança, 5 mil na renda fixa, 1.000 está em ações e 4 mil está em criptoativos. A gente já tem uma noção de como está a carteira do cliente atual. A gente já tem uma noção de onde trabalhar. Primeiramente, tirar esse dinheiro da poupança. Porque a gente já sabe que poupança não é rentável. Poupança rende 70% do CDI. A gente consegue algo muito mais seguro, rendendo 100% do CDI para esse cliente. Ou seja, com um simples ajuste básico, esse cliente ele já vai ter um retorno muito maior do que ele tem hoje, por exemplo. A gente começa a entender se esse cliente ele se considera um cara conservador, se ele se considera um cara moderado, se ele se considera um cara mais arrojado ou até mesmo agressivo. Já entrando nessa parte do criptoativo, por que ele investiu em criptoativo? Foi um desejo dele? Foi indicação de alguém? Então é importante entender todos esses aspectos do mundo dos investimentos e toda essa percepção que o seu cliente ou aquela pessoa que você esteja se reunindo tenha sobre esse aspecto, sobre esse pilar da vida financeira. Até porque investimentos é um pilar da vida financeira, a gente vai trabalhar vários outros, tá? E depois que a gente começa a entender sobre investimentos, a gente vai para outro pilar da vida financeira, que é a segurança financeira. E a gente vai dividir nesses dois aspectos aqui: segurança financeira pessoal e plano de saúde, tá? Quando a gente fala de segurança financeira pessoal, a gente está falando de seguros. Se aquele cliente ele tem algum seguro de vida, se aquele cliente ele tem ou não um seguro de acidente, a gente precisa saber por quê? Porque caso ele tenha algum seguro, a gente precisa identificar se as coberturas que ele vai ter nesse seguro são coberturas que são condizentes para a realidade financeira desse cliente. E a gente precisa saber também, caso ele não tenha algum seguro, se ele tem um dependente, se ele não tem dependente, se ele tem se ele, no caso de ter um cônjuge ou ter um filho, isso já diz que ele precisa ter um seguro, né? Porque tem pessoas que dependem da renda dele. Se ele tem fora essas pessoas outra pessoa que dependa da renda, como uma mãe, um pai, um tio, um avô, uma avó. Então é muito importante a gente ter toda essa informação. E caso dele não ter seguro e ele não conseguir mais exercer sua força de trabalho, trabalhar para ter renda no final do mês, será que a família conseguiria manter o padrão de vida dele? Então isso é muito importante. Por quê? A gente não tem bola de cristal para saber quando vai acontecer algum tipo de imprevisto com o cliente. Então a gente tem que pensar em proteger a vida financeira dele. E o mais importante que ele tem na vida financeira é a própria vida. Porque se ele não tiver vida, ele não vai trabalhar, não vai ter renda. Não vai conquistar as benesses que o dinheiro pode proporcionar. Tá? Então toda essa parte de segurança pessoal e familiar em relação à força de trabalho é muito importante. Outro aspecto, plano de saúde. Precisa saber se o cliente tem ou não plano de saúde. Por quê? Porque com o plano de saúde, caso aconteça dele contrair alguma doença, caso aconteça dele sofrer qualquer tipo de acidente, precisar ficar internado, alguma coisa assim, esse cliente ele vai precisar ser operado, vai precisar de uma cirurgia, ele precisa de um plano de saúde. Porque senão o custo dessa cirurgia, o custo desse atendimento vai ser muito alto. Então, o plano de saúde vai servir para manutenção da força de trabalho daquele cliente. Então, é fundamental entender se ele possui um plano de saúde ou não, quanto é que ele paga nesse plano de saúde, se é uma cobertura estadual, se é uma cobertura nacional. Precisa entender mais a fundo esse aspecto também. Se esse cliente ele é empresário ou não, por quê? Porque se ele for empresário e ele paga um plano de saúde na pessoa física, você já consegue gerar uma economia mensal para ele, porque planos de saúde para empresas são muito mais baratos, por exemplo. Ou tendem a ser muito mais baratos. Então é muito importante isso, toda essa informação em relação à proteção financeira desse cliente, tá? Em relação à segurança pessoal e em relação à sua saúde, certo?
E depois que a gente entende esses dois aspectos, que é um pilar fundamental para o planejamento financeiro desse cliente, por quê? Se ele não tiver um plano de saúde, se ele não tiver um seguro, você vai ter que fazer uma sugestão. Por mais que seu trabalho não seja vender seguro nem vender plano de saúde, o seu cliente ele precisa. Então você tem que mostrar a importância para o seu cliente de ter esses produtos financeiros embaixo do braço dele. Tá? Depois que a gente trabalha essa questão de segurança financeira, a gente vai para outro aspecto que é viagem. A maior parte dos brasileiros tem um sonho de viajar. Tá? A cada 10 reuniões que eu faço, 9 os clientes têm esse desejo, esse sonho de viajar, conhecer o Brasil ou conhecer o exterior, certo? Então a gente começa a entender para onde é que esse cliente quer ir, qual é o desejo desse cliente, por que ele quer conhecer esse país. A gente começa a entender quanto ele pretende gastar nessa viagem, se ele vai querer fazer viagens, uma viagem pontual ou viagens recorrentes, se ele utiliza milhas ou não. A maior parte dos brasileiros sabe que existem as milhas, já ouviu falar, mas não sabe nem para onde vai. E tem interesse em saber. A galera quer viajar de graça. Então é importante coletar todas essas informações, seja viagens a lazer ou seja um intercâmbio pontual específico desse cliente. Por quê? Porque você vai pensar em como você vai realizar esse desejo, realizar esse objetivo do seu cliente no planejamento financeiro. Então, se você não entende para onde ele quer ir nessas viagens, não entende qual a necessidade dele de ir para esse destino, você não vai conseguir se dedicar ao máximo para concretizar o sonho daquele cliente. Eu tenho um cliente meu em que ele fez um mochilão pela Europa. E a partir desse mochilão que ele fez, que foi um mochilão planejado, todo ano agora ele quer viajar de forma planejada. O que é viajar de forma planejada? Utilizando milhas, todos os produtos e serviços da viagem serem contratados antes dele viajar e ele já ter o valor para levar para gastar nessa viagem antes de ir. Ou seja, quando ele voltar, ele não tem nenhuma dívida. Ele volta no outro dia, vai acordar tranquilo, sabendo que não tem nenhum compromisso com aquela viagem. Coisa que 90% dos brasileiros não tem. Quando vai viajar, parcela em 12 vezes no cartão, volta de viagem e ainda está pagando coisa da viagem. Então, uma viagem planejada é uma viagem feita de forma inteligente financeiramente. Tá? Então, depois que a gente coleta todas essas informações de viagens, a gente vai para a aquisição de bens. O que é que o meu cliente ele quer adquirir de patrimônio na linha do tempo? E aí a gente tem, de modo geral, aquisição de imóveis. A gente precisa coletar todas as informações desse imóvel, valor aproximado do imóvel desejado desse cliente, se o cliente tem uma urgência em adquirir esse imóvel, ou se a estratégia com maior eficácia financeira seria mais interessante, qual é o local desse imóvel e tudo mais. Ou se meu cliente tem vontade de adquirir um automóvel. E aí a gente precisa coletar todas essas informações desse automóvel. Marca, modelo, valor aproximado. Se ele vai ter uma necessidade urgente de adquirir esse automóvel ou uma estratégia mais econômica faz mais sentido para ele. Então todas essas informações elas são pertinentes. Ou se o meu cliente tem vontade de adquirir outro bem, seja um computador da NASA, seja um celular de não sei quantos mil reais, seja um terreno para construir, enfim. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar estratégias de aquisições. A gente vai ver sobre o financiamento, sobre o consórcio, sobre tudo isso. Então, com todas essas informações sobre as aquisições do cliente, a gente consegue extrair informações necessárias para montar um planejamento financeiro. E aí a gente começa a entender que a gente coletou informações iniciais, a gente coletou os dados financeiros, falou de dívidas, investimentos, segurança financeira, viagens e aquisição de bens. E agora a gente vai montar uma proposta. E a proposta, você tem que mostrar para o cliente aonde ele se encontra, qual é a situação atual desse cliente. E aqui, para mostrar essa situação inicial, tem 7 níveis de situações diferentes.
Tem o nível crítico, que é o devedor, que é aquela pessoa que deve tanto que nenhum planejador financeiro consegue ajudar essa pessoa. É caso de contratar um advogado para tentar renegociar essas dívidas. O nível 6 é o pagador, é aquela pessoa que deve, mas que com a estratégia de quitação de dívidas, uma organização financeira, ele consegue sair do seu cenário e óbvio que não vai ser do dia para a noite. Tem o 0 a 0 obrigatório, que é aquela pessoa que todo o seu orçamento está comprometido e não tem margem para economia, ou seja, não deve, mas termina no 0 a 0 todo mês. Tem aquela pessoa que é o nível 4, que é o 0 a 0 voluntário, que já tem uma margem de economia, mas vê R$ 500 ali na conta no final do mês, vai lá e gasta esses R$ 500, ou seja, está no 0 a 0 porque quer, não por nenhuma obrigação. E tem os 3 níveis, que são os 3 níveis ótimos, né? O poupador, que é aquela pessoa que já consegue poupar um valor de forma constante, mas não dá os melhores destinos para esse valor. O nível 2 é um investidor, é aquela pessoa que já poupa e investe, mas investe por conta própria, não tem a menor noção se esses investimentos estão alinhados com os objetivos financeiros. E tem o nível ótimo, que é o investidor completo, que é aquela pessoa que já investe de forma, poupa e investe de forma constante e já tem um auxílio profissional e direcionado, sabendo que todos esses investimentos estão alinhados com os objetivos financeiros e já tendo compreensão do seu perfil de investidor, sua aptidão ao risco, tá? Então, você vai mostrar onde o cliente ele se encontra dentro desse iceberg e o seu propósito é tirar ele da situação atual e levar ele ao investidor completo. E depois que você mostra a situação atual do cliente, você vai para a segunda etapa da proposta, que é mostrar todas as demandas que você vai entregar no seu planejamento financeiro. Aqui na Sync, o mínimo que a gente sugere você entregar para o seu cliente é o fluxo de caixa e o planejamento de metas. O que a gente recomenda é que você entregue para todos os seus clientes investimentos, garantia de renda futura, já falando sobre aposentadoria e proteção pessoal e familiar. E aí esses outros aspectos de balanço patrimonial e resolução de dívidas, de cartão de crédito e milhas, de aquisição de bens, de estrutura de tributação e sucessão e de proteção patrimonial, você vai adicionar conforme as necessidades do cliente. O cliente não utiliza milhas, adiciona. O cliente tem dívida, precisa de uma estratégia de quitação, adiciona. O cliente precisa de uma estratégia de aquisição de bens, adiciona. O cliente quer falar sobre tributação e como reduzir os impostos, adiciona. O cliente tem bens que hoje ele não protege, adiciona também. Tá? Então tudo isso você vai personalizar de acordo com as necessidades do seu cliente. E depois que você coloca todas as demandas, você tem que fazer uma proposta. Tá? E a proposta do projeto, aqui na Sync a gente divide a proposta em 2 etapas. A primeira etapa da proposta é o planejamento financeiro, que é um plano de vida focado na conquista dos objetivos personalizados daquele cliente, dos objetivos individuais. Esse planejamento financeiro ele pode ser dividido em até 12 vezes, mas é um planejamento que o cliente vai pagar uma vez para o resto da vida, a não ser que ele tenha uma evolução absurda de renda. Tá? Saiu de 5 mil para 30 mil, 40 mil reais. Óbvio que saindo de 5 para 30, 40 mil reais, ele vai ter necessidades diferentes, ele vai precisar de um novo planejamento financeiro. E aí esse planejamento financeiro vai ser um valor pago uma única vez para o resto da vida, ele consegue dividir no máximo em até 12. E depois tem o acompanhamento financeiro. Mas para te mostrar como é que a gente calcula esse valor, eu vou voltar aqui no fluxo de caixa. Vou colocar um valor de renda líquida aqui, médio de 5 mil reais, tá? E a partir desse valor, dessa renda bruta anual que a gente tem, a gente começa a cobrar ao nosso cliente o valor da proposta. E a gente cobra um percentual em cima da renda bruta anual desse cliente, e esse percentual ele aumenta de acordo com o grau de complexidade do planejamento financeiro, ou seja, quanto mais demandas tiver no planejamento, você vai ter mais trabalho como planejador, nada mais justo do que você cobrar mais caro. Com as demandas sugeridas, que são as 5 demandas que a gente sugere mínimas, o planejamento financeiro do seu cliente ficaria R$ 1.118,18. Se ele quisesse dividir em 12, tem os juros da plataforma, ficaria R$ 1.141,40, tá? Marcos, se eu adicionar a demanda, fica mais caro? Fica. Por exemplo, eu adicionei uma demanda a mais,
ficou mais caro o planejamento do meu cliente. Se eu adicionasse todas as demandas, ficaria um planejamento mais trabalhoso? Com certeza. Ficaria R$ 1.500 o valor do planejamento, certo? Pô, Marcos, massa, gostei dessa forma de cobrança. Esse é o valor do planejamento. Depois que você entrega o planejamento, você vai cobrar o acompanhamento financeiro. O acompanhamento financeiro são planos que aqui na Sync a gente tem os nossos modelos, né? A gente sugere que você cobre. O plano mensal inclui todos esses benefícios, R$ 200 por mês. O plano standard, que é uma reunião a cada 2 meses, 130, e o plano basic, que é uma reunião a cada 3 meses, 110. O que é esse plano Infinity? Esse plano Infinity é uma lógica que a gente criou aqui na Sync de que se o seu cliente ele contratar o seu planejamento e depois ele seguir para a jornada de acompanhamento, vai chegar um momento em que esse cliente ele vai ter todo o conhecimento necessário para seguir a jornada financeira sozinho. Até porque a jornada de educação financeira ela tem o início, o meio e o final, tá? Para que o seu cliente não chegue ao fim e fique sozinho, refém a oscilações do mercado, a gente criou esse plano Infinity. Ele não vai precisar mais de reuniões mensais, mas o cliente ele vai ter o seu suporte online para tirar dúvidas, fazer algumas alterações no planejamento, caso necessário. E aí esse cliente vai sair de um plano Basic Standard ou Premium e vai para o plano Infinity, que é um valor significativamente mais barato, mas ele não vai deixar de sair da sua carteira de clientes, então ele ainda vai gerar uma renda mensal. Então essa foi uma lógica que a gente criou aqui na Sync para que esse cliente nunca diga adeus, nunca saia da sua carteira, certo? E aí a gente fecha todo esse bloco de proposta, mostrando a situação atual, as demandas que vão ser entregues e a proposta do projeto. E o último ponto que eu vou comentar aqui sobre como montar uma proposta matadora para o seu cliente é, depois que você apresenta esses valores, você vai perguntar para o seu cliente, ô cliente, você prefere à vista? Você prefere parcelar? Você vai perguntar de forma incisiva a melhor maneira que o cliente deseja pagar a sua consultoria. O cliente pode dar alguma objeção. Nessa hora, você tem duas opções. E aí é que vem a virada de chave. Você vai utilizar de um gatilho para fazer com que seu cliente trabalhe para você, que é o que eu gosto de chamar de recomendações. Você vai usar o gatilho do desconto para fazer com que seu cliente maximize o seu resultado no mercado financeiro. Marcos, como assim? Me ensina isso. Se você apresentou o valor, deu 1.500, só que seu cliente pediu desconto, você vai falar o seguinte, cliente, eu dou um desconto para você, mas aqui na plataforma eu só consigo liberar um desconto se você me indicar pessoas do seu ciclo que precisam dessa educação financeira. E aí você vai liberar 1% de desconto para cada recomendação que seu cliente der. Aí você vai precisar do nome, do telefone e da profissão daquela recomendação que o seu cliente lhe passou. Então, se ele der 15 nomes, 15 telefones e 15 profissões, cupom SYNC15. Na proposta, já vai ter 15% de desconto. Marcos, eu vou deixar de ganhar R$ 225? Não. Você está ganhando 15 novas oportunidades de novos negócios. E é aí que você vai ter a lógica da multiplicação dentro do planejamento financeiro. Você vai fazer com que seu cliente pense que ele está sendo responsável por levar a educação financeira para outras pessoas. Você vai fazer com que seu cliente consiga um desconto para ele mesmo e ele se motive em recomendar o seu trabalho para essas pessoas. E você vai ter 15 novas oportunidades de novos negócios. Tá? Eu tive uma reunião com um cliente meu que ele mandou toda a lista de contatos e ele mandou uma mensagenzinha personalizada para cada um desses contatos. Tinha 100 e poucos contatos. Esse cliente ele era oficial militar. A quantidade de pessoas que entrou em contato comigo, porque esse cliente indicou o meu trabalho,
eu acho que foi no mínimo uns 25 clientes que eu converti depois dessa recomendação. Ele gostou tanto da primeira reunião que ele tinha certeza que o trabalho era fundamental para outras pessoas. Ah, Marcos, objeções. Como sair de objeções vai ser outro vídeo, tá? Mas, de modo geral, essa é uma forma de contornar a objeção do valor. Você fazer com que seu cliente sinta-se responsável por levar a educação financeira para outras pessoas, motivando esse cliente a conseguir um desconto para ele próprio, tá? E aí a gente falou sobre informações iniciais. A gente dividiu informações iniciais em dados pessoais, objetivos financeiros, fluxo de caixa e poder de poupar. A gente falou sobre dados financeiros, falou sobre dívidas, investimentos, segurança financeira, falou sobre viagens e aquisição de bens, e a gente falou sobre como montar uma proposta matadora mostrando a situação atual do cliente, falando as demandas que vão ser entregues do planejamento e fazendo a proposta dividida em 2 etapas. E o último ponto foi como escalar o seu negócio no mercado financeiro, que é as recomendações, tá? E aí você tem todo esse conhecimento para conseguir fazer uma primeira reunião com o seu cliente, extrair todas as informações necessárias para montar um planejamento financeiro de forma eficiente. Um planejamento financeiro com qualidade, que é o mais importante. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquele seu amigo que também está iniciando nessa jornada como planejador ou planejadora financeira. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Espero você num próximo vídeo.